Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Vamos continuar o nosso estudo aqui em Romanos, né? Agora no capítulo 8. Capítulo 8, parte 1, na verdade, porque Romanos é uma carta... o capítulo 8 de Romanos é bastante extenso em suas temáticas, né? Explica bastante a questão da santificação, né? Da obra do Espírito, né? No tocante à santificação. Então, tem muita coisa, né, no capítulo 8. Então, agora no capítulo 8, vamos ter que dividir em duas partes, para poder cobrir, né, para não perdermos nada dessa carta tão preciosa, desse capítulo tão, assim, definidor, né, como é esse capítulo 8 de Romanos. E, assim, uma primeira coisa, assim, que Romanos vai trazer para nós, assim, no capítulo 8, é justamente aquela questão da definição, né, de carne. O que é carne? O que é carne? Carne e carnalidade. O que significa isso do ponto de vista do Evangelho em oposição ao que significa isso em religiões e filosofias, porque são significados diferentes. O Evangelho afirma que há algo de essencialmente errado no ser humano e aquilo que ele manifesta na sua carne como procedimento, como modo de vida, como aquele que encabeça seus interesses, isso é devido a um pecado intrínseco, que se tornou intrínseco à natureza humana por causa de nossa herança em Adão. Em Adão todos pecaram e todos nasceram com a tendência pecaminosa. Então, quando a carta aos Romanos vai falar de carne, vai se referir a isso. Basicamente isso. A carne muitas vezes como um sentido assim, da sensualidade, da lascívia, né? Carne como... Aliás, esse sentido é um sentido mais assim, até popular. Quando se fala em carne, já lembra logo de apetite sexual, basicamente. Mas quando eu lembro para mim Hebreus em relação a Esaú, por exemplo, né, ele era carnal e sensual, né? E vendeu a primogenitura por causa disso. Agora, a sensualidade dele ou a carnalidade dele se manifestou, no caso, pela fome. No caso, ele vendeu a primogenitura por um prato de lentilhas. E isso era a expressão da sua carnalidade, não apenas a sua sensualidade, pelo qual ele desagradava o pai e a mãe dele. Viu uma mulher bonita, ela já pegava, já casava, não importava se era uma pessoa que tinha os mesmos valores ou não, né? Então, a profanidade de Esaú em relação às coisas sagradas, em relação à primogenitura, né? o seu desprezo pela primogenitura, na verdade, se manifesta de diversas maneiras. E o que se define na carta aos Romanos, vamos ver aqui sobre carne e carnalidade, é isso, que é diferente da definição das religiões. Como já falei antes, existem definições do gnosticismo, por exemplo, que diz que a matéria é má, que o espírito a carne é como se fosse o aborto do espírito, ou o mundo, esse mundo físico, que a realidade primeira é espiritual, e faz então da carne o oposto no sentido assim de supressão de desejos. E geralmente as religiões fazem isso, elas disciplinam a carne. Elas não trazem rigorosamente uma solução para a carne, para a carnalidade, entendida como natureza pecaminosa. Não trazem solução, apenas a pacificam. Nós vemos, por exemplo, no budismo, essa definição. Todo viver é sofrer. Por que todo viver é sofrer? Porque o afã da vida, o anseio para eles é algo que deve ser suprimido. E a incomensurável paz do nirvana é a supressão de todo desejo, de todo afã. Ou seja, vive uma ameba e não se atinge o nirvana. E a palavra de Deus absolutamente não fala isso, de modo nenhum. Se o evangelho pregasse, Jesus jamais teria transformado água em vinho. Eu vou interagir com a carnalidade desse povo que quer beber. Jesus pensaria assim. Se por um acaso o evangelho tivesse qualquer coisa a ver com isso. Então, existem definições. E as religiões, de maneira geral, definem aquilo que é correspondente ao pecado para nós como uma norma a ser disciplinada por preceitos, valores e cerimônias. Então, nós vemos, em primeiro lugar, aqui na Carta aos Romanos, a definição de carne, então, como isso. Inclusive, entre a oposição entre o exterior e o interior. Jesus disse, do coração, ou seja, dentro do ser humano, é que vem os maus pensamentos, homicídio, adultério, tudo quanto é de mal vem de dentro do coração humano, em oposição a tudo que se ouve no mundo, né? Ouça o teu coração, listen to your heart. Jesus disse que é do coração justamente, vem tudo quanto é coisa ruim. A Jeremias chega a dizer assim,
enganoso é o coração, né? E desesperadamente corrupto. Quem pode entendê-lo? Né? Mas o mundo acha que sim. E fala para você escutar o seu coração. Davi, pelo contrário, diz: sonda meu coração, veja se há um caminho mau e guia pelo caminho reto. Porque aqui, no caso, coração, nesse sentido, é justamente aquela tendência do homem que está alojado nos seus maiores afãs, nas suas maiores vontades. E isso está em todo lugar. Nós vemos, por exemplo, lá o filósofo alemão, né, Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, trazendo também uma ideia assim, baseada no budismo em relação a isso, trazendo a filosofia como um apaziguamento. Então, as filosofias dizem isso, né? O estoicismo, né? Um tempo atrás até ouvi o Leandro Carnal fazendo lá um estudo, né, sobre ética baseado nos escritos de Marco Aurélio, o imperador romano Marco Aurélio, que era estoico, tinha uma mente apurada, realmente escreveu meditações, né? Mas era estoico. E, curiosamente, esse imperador perseguiu a igreja. Então, vocês vejam que aquilo que é definido como espiritual e do evangelho não se associa com o melhor da ética do mundo, muitas vezes. O melhor da ética do mundo, nesse contexto da igreja primitiva, perseguiu o evangelho, encabeçado por Marco Aurélio, no caso. Então, não há realmente assim um parentesco, uma afinidade dessas coisas, desses legalismos, do conceito das religiões, seja o budismo, seja o platonismo, com seus ascetismos, o hinduísmo, ou as regras e ensinamentos de religiões, quaisquer que sejam, islamismo, confucionismo, qualquer ismo que você puder achar. Não há nessas religiões e na filosofia e no pensamento secular de maneira geral algo que reproduza a definição bíblica do homem como vendido da escravidão do pecado. Porque é disso que o Espírito de Deus vai tratar. E é disso que o capítulo 8 de Romanos vai assim tratar também, aprofundando esse sentido. Então, lemos aqui no capítulo 8, né, do versículo 1 a 11, resumidamente, sempre, diz assim: agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pelo pecado, isso fez Deus, enviando seu Filho, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo vivificará o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito, que em vós habita. Isso, resumidamente, versículos 1 a 11 da Carta aos Romanos. Tá? Então, o que nós vemos aqui, irmãos? Podemos, grosso modo, dizer que a pessoa de Deus, a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, podemos, grosso modo, dividir assim. O Pai amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tá, acabou aí? Não. A obra principal foi feita. O resgate, o sangue, foi feito. Condenar a carne no pecado, sofrer na carne para, através da carne, salvar os que estavam debaixo da carne, né, do pecado. Essa foi feita pelo Pai e pelo Filho. Aí Jesus diz: se eu for, o Espírito não virá sobre vós, mas quando ele vier, o que ele vai fazer? Ele vai nos lembrar as coisas que você tem ensinado, vai batizar vocês, vai conceder dons, vai conceder ministério, enfim. A obra do Espírito. A obra do Espírito. Como continuadora e concretizadora da obra da cruz. Aquilo que Jesus fez na cruz é objetivado, é concretizado através da obra posterior do Espírito. Então, nós vemos assim o Pai, o Filho e o Espírito Santo juntos na obra redentiva, juntos na obra que nos salva. Quando eu digo grosso modo, né, eu digo que a gente entende isso de uma maneira geral. Se nós vemos assim a carta aqui aos Romanos, nessa parte, por exemplo, vai ficar muito claro aqui a santificação como obra do Espírito. Tanto que aqui aparece andar no Espírito. Andar no Espírito como o nome da santificação. E mesmo antes de chegarmos nessa parte, quando estudamos Atos dos Apóstolos, nós vimos ali que o Espírito de Deus batizou aquelas pessoas no Espírito.
concedeu dons e ministérios. Então o Espírito faz tudo isso. O Espírito faz tudo isso. Concede dons, concede ministérios. Os dons ministeriais. Até eu estava falando sobre essa questão da continuidade da obra do Espírito. Tanto quanto a igreja continua, a obra do Espírito continua em toda a sua plenitude. Daqui eu vou de novo ressaltar. Eu não acredito em um seccionamento da obra do Espírito. Eu não acredito que o Espírito Santo começou a fazer uma obra lá no primeiro século e depois parou. Não acredito nisso. Acredito que todas as coisas que o Espírito de Deus fazia lá na igreja do primeiro século, continua fazendo hoje em dia. É a mesma obra, é a mesma igreja, são as mesmas necessidades. Não é como se o Espírito fizesse uma parte de dons e ministérios como um tipo de andador, né? Agora não precisa mais. Não, precisa sempre, meu Deus do céu. O que estrutura a igreja são os dons e ministérios, está claro lá em Efésios, está claro lá em Romanos. Os dons e ministérios são a verdadeira estrutura da igreja, não a hierarquia, não o grau de comando. Até Leonardo Boff, né, com o livro condenado pelo Ratzinger, né, que virou Papa Bento XVI depois, Igreja, Carisma e Poder, apesar do viés marxista do livro, mas isso ele fala com propriedade, que a verdadeira estrutura estruturalizante da igreja são os dons e ministérios. Isso ele tem razão. Se tivéssemos dons e ministérios a nos estruturar, a nos orientar, o Espírito de Deus realmente, com oração e jejum, como está lá em Atos 13, não teríamos muito dos projetos e visões e subdivisões e esse salaminho teológico que alija ou separa uma parte da ação do Espírito de uma outra parte, tão essencial quanto. Então, a obra do Espírito ela é plena em toda a concretização da obra da cruz. Jesus diz claramente, a promessa para vós, para vossos filhos e para todos os que vierem depois. Aliás, Pedro fala isso, mas Jesus já tinha falado isso também, claro. Que a promessa era para os discípulos, para todos que de longe ouviram. Então, não é uma parte da promessa que se restringe a uma etapa da igreja primitiva. Quando chegar lá em 1 Coríntios 13, quero voltar a esse assunto com mais detalhe. Mas aqui, então, quero fazer entender isso, que essa obra que aqui em Romanos vai se ater à santificação, na verdade, abrangida por outros aspectos da obra do Espírito em nossas vidas e na igreja. Então, aqui, quando fala de andar no Espírito, fala da verdadeira oposição. Carne e Espírito são as verdadeiras oposições, no caso. Tá? Eu não vi isso mais detalhe depois. Mas aqui eu estou falando assim, que a obra da cruz ela é concretizada pelo Espírito em tudo aquilo que são seus benefícios e suas necessidades. Porque Jesus pagou o preço. Mas agora o Espírito nos habilita a viver de maneira agradável a Deus. Se andar no Espírito, não satisfareis os desejos da carne. Então, andar no Espírito é o nome da santificação. Ser santificado é andar no Espírito, para que pelo Espírito as obras da carne sejam mortificadas. Sejam mortas e mortificadas. Vamos ver mais sobre isso depois. Tá? Então, andar no Espírito estabelece a verdadeira oposição daquilo que foi colocado sobre a humanidade como uma norma de pecado e de perdição, porque o salário do pecado é a morte, mas a vida eterna é a salvação por meio de Jesus Cristo. Então, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Eu já falei sobre a questão de sermos livres do pecado e, por conseguinte, sermos livres da lei. Por quê? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Tanto a morte que foi trazida como parte da nosso destino inescapável, tanto essa morte, porque esse corpo será vivificado, vencerá a morte finalmente, tanto essa morte quanto a morte atual de uma vida fora da vida de Deus. Essa morte também, porque quando nascemos de novo em Jesus, somos ressuscitados, e essa obra é uma obra do Espírito. O Espírito faz essa obra de vivificar. Ele dialoga com o nosso Espírito, não é isso? Nós vamos ver depois. Esse Espírito, o Espírito de Deus é que vivifica o nosso Espírito, que antes de aceitarmos a Jesus, está morto, está aniquilado, está adormecido por causa da nossa vida na carne ou no pecado. Então, a verdadeira oposição é carne e espírito. A verdadeira oposição não é corpo e carne, porque as religiões colocam assim, se você observar bem. Elas disciplinam o corpo para, de alguma maneira, barrar a carne.
E a obra é feita por meio de uma disciplina pessoal, abluções, exercícios e tudo mais, mas tudo no nível do corpo, em virtude do Espírito. Mas não, aqui na obra de Deus não, é o Espírito de Deus. Assim como a salvação vem de fora de nós, porque foi necessário que Jesus viesse do céu, se encarnasse para morrer por nós. Assim também a santificação também vem de fora de nós. É o Espírito de Deus que é enviado a nós, que concretiza a habitação de Deus no Espírito, em Espírito e em verdade. É ser uma pessoa cheia do Espírito, viver em santidade, com plenitude de dons e ministérios, com plenitude do todo da obra de Cristo, tanto no sentido da redenção, quanto no sentido da encarnação da graça de Deus, da natureza de Deus, de sermos coparticipantes da natureza de Deus. Todas essas coisas são concretizadas pela habitação do Espírito. Andar no Espírito é o nome da santificação, porque é a única oposição verdadeira. A carne milita contra o Espírito milita contra a carne. A carne no sentido verdadeiro, ela não milita contra o corpo, porque a própria carne ela é a natureza pecaminosa. Então, as religiões elas definem errado, e é claro, é até curioso, porque o conceito de pecado significa errar o alvo. E na medida em que as religiões focam o exterior, elas erram o alvo. Elas pecam em cima do pecado. Mas a nova vida em Cristo Jesus e a habitação do Espírito nos habilita a viver de forma agradável a Deus, porque o único agente santificador, o único agente verdadeiramente capaz de nos santificar e de nos apresentar agradáveis a Deus é o Espírito de Deus. Toda a salvação vem do céu. Vem porque o Pai enviou seu Filho, vem porque Jesus morreu na cruz por nós, e vem a santificação porque o Espírito de Deus faz a obra de santificação verdadeira, em verdadeira oposição da carne com o Espírito. Nossa carne é oposta àquilo que é a vida de Deus, que é a vida do céu. A nossa carne não é oposta às coisas do mundo, não é oposta a assistir televisão, jogar bola. Ela é oposta em um nível muito mais profundo em relação a Deus mesmo. E esse nível é um nível da nossa santificação, um nível mais real e mais verdadeiro que nenhuma religião ou ensino religioso ou método religioso ou filosofia secular jamais alcança, por mais ético que seja, por mais correto que seja em suas elaborações éticas ou filosóficas. Leandro Carnal, que me desculpe. Mas se estamos falando de santidade, Marco Aurélio passa longe. Então, continuando aqui no versículo 12 a 17 do capítulo 8 de Romanos, no 12 a 17, né, resumidamente diz assim: agora, pois, se viver segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificar os feitos do corpo, tá, certamente vivereis. Os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. É assim que se categoriza os filhos de Deus. Por pessoas que são guiadas pelo Espírito de Deus. Porque não recebemos o Espírito de escravidão para viver de outra vez atemorizados, mas recebemos o Espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros. Né? Herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, né? Segundo a promessa, etc. Olha só, irmãos. A sujeição ao Espírito, então, é diferente de legalismo. Não é isso? Diferente de legalismo. Inclusive, quando fala que o Espírito de vida em Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, nos livrou da lei do pecado da morte, está falando inclusive da lei naquele sentido condenatório, naquele sentido em que apontava o pecado sem dar solução. Então, nós não estamos mais sujeitos à lei nesse sentido. O Espírito nos habilita a viver em sujeição a Deus. A sujeição ao Espírito, então, ou o modo pelo qual, em nossa consagração diária, em nossas orações, em nossa entrega, em nossas súplicas, em nossas lágrimas, muitas vezes, pelo qual sujeitamos a Deus nossos traços de temperamento, mau gênio, todo o nosso mal, todo o nosso pecado. Nesse afã diário, nessa consagração diária, em que sujeitamos o nosso ser, todo o nosso ser, ao trabalho do Espírito Santo, nisso está a verdadeira santificação. Que não é a mesma coisa que legalismo, né? Porque a lei é algo estanque, né? É algo estancado. Você só obedece e se torna um chato, na verdade.
Porque você quer ver a coisa chata, você é um legalista. O legalista, ele acha assim que o pecado está em assistir televisão, gostar de jogo, assistir filme. Ele vê pecado nesse tipo de coisa, né? E aí ele pode até ser uma pessoa assim, desagradável, né? Como diz lá o Euclides da Cunha, né? Se o Euclides da Cunha fosse pastor, ele diria: o legalista é, antes de tudo, um chato, porque acaba sendo na prática. Mas é pelo Espírito, inclusive o Espírito é a única possibilidade de sermos tratados na verdadeira instância do nosso pecado, que é lá dentro, no fundo do nosso ser. O pecado pode ser manifestado em nossos membros, como diz Paulo, mas o que está por dentro, aquela lei que está no nosso membro, é uma lei interna, que só é atingível pela obra de Deus, pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus sonda todas as coisas, até as profundezas de Deus. Esse Espírito é o único agente verdadeiramente santificador. Então, por isso que fala que se pelo Espírito mortificar o defeito do corpo, né? Porque o que é pecado se manifesta pelo corpo, não é isso? Aquilo não está voltando atrás na definição de carne como natureza pecaminosa. Está dizendo apenas isso. Que aquilo que se manifesta através do nosso corpo, nós vamos prestar contas por aquilo que fizermos através do corpo, está lá em Coríntios isso, nós vamos prestar contas, né? Mas coloca o corpo como agente final e definitivo de toda a nossa ação, de toda a nossa vida nesse mundo. É o corpo que manifesta, que extrojeta isso. Então, pelo Espírito é que o corpo é verdadeiramente santificado, o corpo é verdadeiramente habilitado a viver em santidade. Não por regras e tudo mais, não por legalismo e tudo mais. Gálatas, no capítulo 6, né, de Gálatas, aparece ali a verdadeira oposição. Nós não chegamos em Gálatas ainda, mas eu quero evocar Gálatas aqui nessa parte, porque eu acho que é a passagem da Bíblia que mais claramente fala com relação à santificação, e o que de fato é santificação, porque existe muito equívoco sobre isso, sinceramente. Eu já disse anteriormente que a igreja primitiva do segundo século, eles acreditavam em Paulo, tinham a teologia paulina, né? Mas eram mais legalistas, tipo assim, na teologia era Paulo e na prática era Tiago. E Tiago tem uma tendência mais legalista, Tiago ele era pessoalmente legalista, quem leu a história posterior de Tiago, no Monte Senhor, né? Apesar dele ter aquela palavra muito sábia lá em Atos 15, né, que resolveu aquele problema entre os gentios, questão da lei, mas apesar disso ele tinha uma tendência fortemente legalista, vamos falar isso também em Gálatas, você vai falar isso. Mas a igreja primitiva do segundo século tinha essa questão. Então a questão assim, de definição de santidade, quando se parte por um viés mais legalista, ele desloca da obra verdadeira do Espírito e coloca geralmente em coisas exteriores. Em coisas exteriores. Então, por exemplo, lá em Gálatas 6 diz assim, né? O fruto do Espírito, a obra da carne são manifestas, são prostituição, avareza, luxúria. Então, vai dando uma lista ali de obras, de obras da carne. Depois, em oposição, mais para frente, lá pelo versículo 26, se não me engano, vai dizer assim, mas o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade. Então, nós vemos assim, uma oposição de obras da carne e fruto do Espírito, dizendo que é o objeto maior e mais definitivo da ação do Espírito em nós, nos termos da nossa santificação. Ali não está escrito, né? A obra da carne é assistir televisão, ouvir música do mundo, jogar futebol. Né? Aí o fruto do Espírito é o contrário. Mas o fruto do Espírito é não assistir televisão, não jogar bola, não assistir filme e série. Não está escrito isso, mas as pessoas, às vezes, quando vão lá em Gálatas 6, é como se tivesse escrito isso para algumas cabeças. É como se a oposição estivesse aí, nesse nível superficial de coisas exteriores. Mas quando Gálatas define dessa maneira, ele está definindo justamente aquilo que parte de dentro, que é extrojetado, que é manifestado para fora a partir de dentro, seja como obra da carne, seja como possibilidade do fruto do Espírito. É tudo dentro do homem. Tudo dentro. Prostituição, avareza, adultério. Né? Essas são as obras da carne, mencionadas em várias passagens, não só nessa. Os frutos do Espírito, né? Amor, alegria, paz, longanimidade. Observe que é fruto do Espírito. Não é fruto da disciplina. Não é fruto da regra. Não é fruto da lei. É fruto do Espírito. Então, vocês veem que é um trabalho vivo do Espírito de Deus dentro de nós, levando a santificação. É digno de se notar
que aquilo que na palavra de Deus é descrito como santidade tem muita relação com aquilo que nós se exige como verdadeira santidade. Quais são os dois maiores mandamentos da lei? Jesus respondeu essa pergunta, né? Não respondeu? Quais são os maiores mandamentos da lei? O que Jesus diz? Resumiu em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Não é isso? Ah, mas não estamos debaixo da lei. Certo, mas a síntese maior de tudo que dizia a lei e os profetas é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. O que tem isso a ver com o que eu acabo de falar de Gálatas 6? É que Gálatas 6, quando ele fala das obras da carne e do fruto do Espírito, dá para se perceber que os frutos do Espírito são eminentemente relacionais. Embora a carne seja justamente a expressão do nosso egoísmo, nosso individualismo, nós vemos por oposição que os frutos do Espírito são eminentemente relacionais. Amor, paz, longanimidade, mansidão. Essas coisas você pratica em relação ao próximo. Você não pratica em relação a você mesmo. Você não pratica para si mesmo. E há aquela coisa curiosa, porque vou de novo descer outro sarrafo das religiões, tá, irmãos? Se você vê algumas religiões, elas levam uma paz pessoal, né? Já falei para você, a ataraxia é uma coisa sua, para você. Até tem um vídeo curioso que é humorístico, na verdade, mas retrata bem isso, né? O rapaz vai filmando, ele está indo para a praia, está indo em direção à praia, né? Vai filmando o trajeto dele. E quando chega na beira do mar ali, tem um cidadão, um homem grisalho de barba, assim, não sei quem viu esse vídeo, é engraçado esse vídeo. Na posição de yoga, meditando, assim, está lá com o olho fechado na beira da praia. Todo zen, né? Muito em paz. Aí ele chega só para zoar. Bom dia! O cara tá... Pô, que susto, meu! Pô, xinga de tudo é jeito. O cara teve que sair correndo ali. Ele não filmou o resto, mas provavelmente ele teve que sair correndo. O cara ficou muito irritado. Então o cara estava todo... E de repente, no momento seguinte, eu estava fulo na vida. E as religiões, de maneira geral, principalmente essas orientais aí, né, elas são muito introspectivas, elas são muito para você mesmo. Né? Em oposição a isso, nós vemos que o Espírito de Deus, ele faz a obra de Deus. Se ele faz a obra de Deus, óbvio que, como consequência da nossa reconciliação com Deus, vai nos reconciliar com o nosso próximo também. Daí, irmãos, que simplesmente não existe essa bizarrice que se vê por aí. Amar a Deus é fácil, quero ver amor do próximo. Se você pensa assim, irmão, você não entendeu o Evangelho ainda, tá? E você não entendeu o que é santificação. Você não entendeu o que é santificação. Se você está crescendo no conhecimento, mas não está crescendo na graça, você não está se santificando. Presta atenção, irmão. Se a tua vida no Evangelho não está te levando a níveis cada vez maiores de amor, de longanimidade, de mansidão, né, de domínio próprio, coisas essas que você exerce perante teu próximo, na direção do teu próximo, se você não entendeu isso ainda, você não entendeu uma parte muito importante do Evangelho. Você está realmente equivocado. Se o teu crescimento no Evangelho não está sendo crescimento em amor, se você não está cada vez mais se importando com os irmãos, se você não está cada vez mais orando pelos irmãos, amando tua esposa, tratando bem dos teus filhos, procurando se reconciliar com aquele vizinho chato ali do lado, procurando viver bem com as pessoas, se você não está fazendo isso, se você não está sendo uma ponte de Deus para a tua família por meio do amor, você não entendeu ainda o Evangelho, você não entendeu ainda o que é santificação nos termos da palavra de Deus. Você ainda entende santificação como disciplina, como regra, como lei. Você afirma o Evangelho, fala do Evangelho, pensa no Evangelho, mas de certa forma você ainda está debaixo da lei. Em algum ponto, assim, você ainda é de alguma maneira legalista, se não está acontecendo isso. Porque o fruto do Espírito em Gálatas são frutos eminentemente relacionais. Porque a verdadeira santificação
É aquele que trata com o nosso mau gênio, com o nosso mal mais essencial, que está oculto muitas vezes em nossa ética, que está oculto muitas vezes em nossas prioridades. Até eu costumo dizer que o maior pecado por evangelho é aquele que geralmente eles consideram sua maior santidade. Quer ver um povo santo? Quer ver uma irmã assim, beata, Carola? Essa irmã, provavelmente ela é difícil de relacionar. Ela é uma pessoa que julga muito os outros, se mede muito com os outros, se acha de alguma maneira superior aos outros. As pessoas mais legalistas são pessoas assim, que se medem consigo mesmos e usam essa medida para medir os outros. Ao passo que o fruto do Espírito aponta na direção contrária. Amor, paz, longanimidade, até domínio próprio. Que aparentemente, domínio próprio aqui está falando da gente mesmo. Não. Não existe uma discussão, não existe uma situação do trânsito em que você não tem que ter domínio próprio para não pecar contra o próximo. Domínio próprio para não pecar contra o próximo. E em favor de quem você usa o domínio próprio? Todas essas coisas nos abençoam, entendam bem, irmãos. Todas essas coisas nos voltam interiormente como paz, como plenitude. Aquilo que o budismo define como nirvana, a extinção do ser, isso nós alcançamos verdadeiramente amando o nosso próximo, sendo santificados por Deus e aprendendo cada vez mais a amar o nosso próximo. Essa é a verdadeira transformação de dentro, não aquelas regrinhas exteriores que nos deixam ainda mais azedos, que nos deixam ainda mais chatos, insuportáveis muitas vezes. Não aquilo lá, mas a verdadeira ação de Deus, do Espírito, que nos reconcilia com Deus, nos aproxima de Deus e, por consequência lógica, nos aproxima também do próximo, em tudo aquele que esses frutos nos faz amar o nosso próximo, nos faz ter mais compaixão dele, nos faz assim ter mais amor, mais misericórdia por ele. Até concordaria com o legalismo. Se por um acaso o legalismo, né, te deixasse mais calmo, mais alegre, né, te trouxesse mais calma, mais alegria, né, na sua maneira de viver, né? Mas não faz isso, faz exatamente o oposto. E quando se fala da filiação de Deus, quando se fala da filiação divina, ser filho de Deus, é um outro ponto também, a adoção de filhos. Nós vamos ver uma relação entre esse modo verdadeiro de santificação e o modo pelo qual somos filhos de Deus. Há uma relação aqui. Porque quando se fala de filho de Deus, quem é filho de Deus? Quem é filho de Deus, levanta a mão. Todo mundo levanta a mão. Mas, em primeiro lugar, o Evangelho de João diz que a quem o aceitou, na casa de Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A quem o aceitou. Inclusive a oposição aos judeus que o rejeitaram. Vou falar mais sobre isso. Quem aceita Jesus é verdadeiramente filho de Deus. E uma obra posterior do Espírito de Deus é isso, é esse testemunho interno do Espírito de Deus com o nosso Espírito, de que somos filhos de Deus. Então, essa filiação divina, ser filho de Deus, é algo que o Espírito de Deus nos faz sentir e nos santifica de maneira que vivemos como filhos de Deus. Não chamamos apenas a Deus de Pai, mas nós vivemos como filhos de Deus. Isso é uma coisa muito importante. Abba, Pai. Abba, Pai. Pai o Abba, no caso, é uma expressão de carinho, né? Paizinho, dad, né, em inglês. Não é só pai no sentido assim de pai geral, né? Pai geral, por assim. O pai de paizinho, né? O pressuposto de uma relação carinhosa com Deus. Carinhosa. Né? Então, Abba, Pai, isso, essa proximidade, você chamar Deus por Pai. Jesus é como se Jesus fosse assim, o nosso irmão mais velho, não é isso? Nossa, uma coisa muito abençoada isso, essa graça, né, do Espírito, assim, de sentir isso, né, esse acalento interno, essa alegria. Meu Deus, é uma coisa assim maravilhosa, né? E essa adoção de filhos, pela obra do Espírito, também vai evidenciar pelos frutos. Porque o relacionamento com Deus, é claro, se o nosso relacionamento com Deus é verdadeiro e é real, ele vai melhorar nosso relacionamento com o próximo, né? E vai manifestar os frutos do Espírito em relação aos próximos, em relação ao modo como nós nos damos, né? No nosso trabalho, né?
né? Em casa, primeiramente, depois esposa, né? Tem marido aí que é complicado, né? Um bom pregador vai tratar mal a esposa, não vê a necessidade da esposa, é indiferente. É uma contradição. Cadê o fruto do Espírito em relação à própria casa? Né? Mas se realmente relacionamos com Deus, entendemos a santificação nesse sentido, nós estaremos melhorando como pai, né, como marido, né, como cidadão, como empregado, como patrão, como estudante, como filhos e filhas. Estaremos melhorando em relação a todas as pessoas que estão próximas a nós e sendo realmente sal e luz. Então, a santificação verdadeira vai ter um efeito verdadeiro de levar as pessoas a ver a Jesus em nós. A ver Jesus em nós. É uma coisa que sempre se diz assim, que Jesus que o teu vizinho conhece, né? Aquele que você mostra para ele, né? Realmente é assim. O Jesus que nossos vizinhos conhecem, o Jesus que a nossa esposa conhece, é o que nós somos para ela como marido, nossos filhos conhecem como pai, né? Então nós temos que ter a imagem de Jesus em nós, falando de maneira geral, de modo que uma vida de santidade tenha frutos de santidade. Uma coisa assim que acontecia muito em relação a ser filho de Deus, no sentido da banalização, nós vemos assim que um primeiro momento assim, os judeus foram rejeitados, né? Eles rejeitaram e foram rejeitados. Né? A rejeição veio deles primeiro. Mas eles foram rejeitados, não são filhos de Deus, justamente porque não aceitavam a lei e os profetas, diziam o cumpridor da lei, mas na verdade não cumpriu, porque amar ao próximo e amar a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo assim mesmo. Se eles não cumpriram a lei, obviamente eles não cumpriram isso. E também porque na questão de ser filho de Deus, eles já tomaram isso como uma norma pétrea, válida apenas para eles, e conjugaram essa filiação de Deus, o fato de serem escolhidos por Deus, como parte integrante daquilo que se cristalizou como orgulho nacional e racial da parte deles. Deuteronômio 14, né? Deuteronômio 14 diz assim: vós sois filhos do Senhor vosso Deus. Então a expressão filho de Deus é aplicada ao povo de Israel lá no Antigo Testamento, filho de Deus. Mas eles rejeitaram isso, eles não andaram como filho de Deus. Tanto que quando eles chegaram lá diante de João Batista, quando João Batista começou a pregar, né? Como João Batista começou a pregar, alguns escribas fariseus vieram e João Batista lançou em rosto a produzir frutos de verdadeiro arrependimento e não ficar dizendo dentro de vós mesmo, temos Abraão por pai. Porque Deus pode fazer com que dessas pedras nasçam filhos de Abraão. Então, filho de Abraão, do jeito que estão pensando aí, Deus pode criar, assim, um estalo. É isso. Agora, filho de Deus no sentido de obediência, filho de Deus no sentido de ser trabalhado por Deus, de manifestar o caráter de Deus, de verdadeiramente viver em santidade, isso eles desprezavam. Fruto de verdadeiro arrependimento. E diante de João Batista, então, ele se orgulhava de ser filho de Abraão, como se ser filho de Deus e ser filho de Abraão fossem equivalentes, e fosse um estatuto assim, simplesmente rígido. Daí eu quero dizer novamente aquela ideia que eu vejo por aí, às vezes, de que existe alguma coisa assim, estanque, né? Definido como estanque, né? Aliança incondicional, tipo de coisa assim. Não existe essa coisa estanque. Todas as coisas são relacionais vindo da parte de Deus. E os judeus falharam justamente por não manter esse relacionamento com Deus. De maneira que aquilo que os definia como povo de Deus não tinha o seu correspondente na vida. Chegaram diante de Jesus com a mesma arrogância. Não, nós somos filhos de Abraão. Jesus falou, pô, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras de Abraão. Vocês não fazem a obra de Abraão. Então, aqui com os filhos de Deus, eles fazem a obra de Deus por meio do Espírito. Então, parte daqueles que nos definem como filhos de Deus tem a ver com os frutos. Por que Jesus disse, então, muitos me dirão naquele dia, Senhor, não fizemos teu nome isso, fizemos, eu nunca vos conheci. Porque os frutos não correspondem à identidade. Aí a importância da santificação e, principalmente, a santificação é entendida como uma norma do Espírito, ou algo feito pelo Espírito, não por ensinamentos, não nem por regras, como se vê nas religiões, e menos pelo legalismo que se vê mesmo em nosso meio, algumas formas aí de legalismo diluído, a graça e o legalismo juntos, caminhando juntos. Então nós temos que entender essas coisas, irmão. Vou ficar só nessas definições por enquanto, para não alongar muito o vídeo. Mas nós temos que entender isso então, né? Recapitulando aqui. Carne e espírito são a verdadeira oposição, porque a verdadeira oposição
é a ação humana em relação ao céu, não em relação a ele mesmo, não em relação aos elementos circunstantes do mundo, porque todas as religiões falam apenas, e todo o legalismo fala apenas de elementos circunstantes, né? O jejum apenas dirigido à carne, como matéria, né? Enquanto que a palavra de Deus diz que a carne é a carnalidade, é o pecado. E o espírito milita contra a carne verdadeiramente, não o corpo contra a carne, né? E segundo, né, pelo espírito vem a verdadeira santificação. E quando se fala da obra do espírito, se fala de santificação em relação ao caráter. E é tudo que manifesta basicamente como desamor, principalmente em relação ao próximo. Essa é a verdadeira santificação, essa é a verdadeira santidade. Isso nos faz relacionar com Deus, com o próximo, e faz nos viver em verdadeira comunhão com a igreja. Se nós entendemos isso, teremos uma vida verdadeira de santidade, viveremos de maneira agradável a Deus, e principalmente seremos verdadeiramente sal e luz, que é a nossa vocação, que é o objetivo maior da nossa vocação nesse mundo, como filho de Deus. Amém? Deus abençoe a todos.